Vamos ficar de pé, Igreja Viva, e vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Lucas. Evangelho de Jesus, escrito pelo Lucas, inspirado pelo Espírito Santo de Deus. É o último capítulo do Evangelho de Lucas. E Deus quer falar conosco nesta noite. Hoje é culto de quê? Hoje é culto de quê? Culto da família. Nós vamos falar a mensagem hoje, relacionamentos, tá? Algo que Deus colocou no meu coração e que Ele quer que esteja no seu coração. Só quem achou, diga graças a Deus. Capítulo 24, versículo 13. Olha só que interessante. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. E ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos, e um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? E Jesus disse: que coisas? Perguntou Jesus. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Era um profeta poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas mulheres entre nós nos deram hoje um susto. Elas foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter visto uma visão de anjos que disseram que ele vive, ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. E ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na glória, na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como que quem ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. E ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. E ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão Pedro. Então os 2 contaram o que lhes tinha acontecido no caminho e como Jesus fora conhecido por eles quando partia o pão. Feche os seus olhos. Eu quero pedir ao irmão Emerson que venha até o microfone, dirija a Deus uma oração, pedindo a Deus que Ele venha falar conosco,
que Ele venha abrir a porta da palavra, para que nós possamos entender o espiritual daquilo que nós lemos. Feche seus olhos, coloque a sua mão em direção ao seu coração e fale com Deus neste momento. Senhor Deus e nosso Pai, meu Deus, em nome de Jesus, nós nos colocamos na Tua presença, Papai, e rendemos graças ao Senhor, porque o Senhor é maravilhoso. Mas nesse momento, meu Deus, pedimos ao Senhor que o Senhor venha, ó Pai, e tenha liberdade e legalidade sobre o nosso coração e sobre as nossas vidas. Abra, meu Deus, nossos olhos espirituais, abranja, Senhor, o nosso conhecimento, e que nessa noite venhamos, ó Pai, verdadeiramente sentir a Tua presença e ouvir, ó Pai, não só a Tua palavra, mas ouvir o Senhor falar conosco, e que possamos, sobretudo, Te exaltar e Te glorificar, porque reconhecemos, ó Pai, que o Senhor é o único digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor e adoração. Em nome de Jesus, ó Pai, assim eu Te peço, Te louvo e Te agradeço, que assim seja. Amém. Amém, Jesus. Senta no seu lugar. Fala com 3 pessoas, e Deus vai falar com você hoje. Queridos, a palavra que vamos falar hoje, relacionamentos saudáveis. Eu queria pedir o máximo da sua atenção, para que a gente possa falar da palavra de Deus sem nada nos atrapalhar. Então lembra de uma coisa, não deixa nada conversar com você, nem ninguém, porque eu te garanto que o Espírito Santo, ele não vai atrapalhar a palavra de Deus. O espírito que tenta atrapalhar a palavra de Deus é o espírito maligno. Então, em nome de Jesus, vamos lutar contra isso, para nós não sermos perturbados, porque o Senhor tem cuidado de nós e vai cuidar de nós. A vontade de Deus aqui na terra é que os homens possam desfrutar aqui na terra das mesmas coisas que existem lá no céu. Esta sempre foi uma preocupação, um cuidado de Deus. E esta mensagem hoje quer trazer isso para você. Deus quer que o homem aqui na terra tenha paz, tenha alegria, tenha comunhão, que o homem desfrute de saúde, de muita alegria. E o próprio Jesus, ele disse: eu vim para que vocês tenham vida. E vida o quê? Com abundância. Vida cheia de graça, cheia de paz. Uma vida de vencedor. Lógico, é uma vida de guerreiro. É uma vida disputada. A Bíblia nos mostra que nós corremos como se fôssemos atletas que correm atrás de um prêmio. Eles correm atrás de um troféu, correm atrás de um campeonato, correm atrás de uma taça. Mas a Bíblia diz que nós temos que correr olhando para Cristo, que é o autor e o consumador da nossa fé. E ele disse: aquele que correr até o fim, será o quê? Igreja, aquele que correr até o fim, será o quê? Vencedor. Jesus falou assim: olha, aquele que perseverar até o fim será o quê? Agora, aquele que correr até o fim será o quê? Salvo. É a nossa corrida. Nós corremos atrás disso, perseverantes, para nós então chegarmos a um dia de estarmos diante dele e ele falar assim: olha, você teve que lutar até agora para viver uma vida de vitória, e eu daqui de cima eu te dei lá embaixo tudo que você precisava, e você se esforçou muito. Agora eu quero que você entre para a salvação, porque você não vai ter mais que se esforçar, você vai apenas desfrutar, porque você acreditou lá
naquilo que eu tinha para você aqui. E o que a Bíblia diz, irmãos? A Bíblia diz que nós vamos ter que ser perseverantes, porque vão acontecer inúmeras provações, dificuldades, para nós alcançarmos. Olha para mim aqui, ó. E a Bíblia então mostra que Deus, ele sempre desejou isso. E aí eu quero que você siga o raciocínio, a mensagem vai trazer isso para você ver que o que Deus mais deseja é ter relacionamento. Vamos então ler Gênesis 1:26. Gênesis 1:26. Amém? Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Quando nós ouvimos a palavra façamos, nós podemos entender que é uma conversa entre mais de uma pessoa. Estavam conversando ali quem? Pai, Filho e Espírito Santo. Agora que você aprendeu, façamos o homem é uma conversa entre duas pessoas ou mais. Quem estava conversando lá no céu? Façamos o homem à nossa imagem. Então eu quero que você entenda que essas três pessoas, elas estavam demonstrando nessa hora o quê? Comunhão, harmonia, acordo, ou seja, havia uma comunhão, falando a mesma língua, falando a mesma coisa, não é um discutindo com o outro, não é um falando, não, eu quero assim, outro, não, eu quero assim. A palavra foi, façamos o homem. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, que é um só Deus, e que se manifesta dessa maneira para que nós possamos então ver que existe um Deus todo-poderoso que foi criando as coisas, mas também um Deus que veio aqui na terra como filho, se entregou por nós, e também um Deus que agora fica conosco, que é o Espírito Santo de Deus. Os três são um, e há uma harmonia, é um conjunto, mas um conjunto que é único, no sentido de falar, é um só Deus, porque é uma só palavra, é uma só fé. Então eu posso garantir para vocês que no céu havia uma família. Quem que era a família? Eu posso garantir para vocês que no céu existia uma igreja. Existia uma igreja. E essa igreja era formada por quem? Eu posso garantir para vocês que no céu havia relacionamento. E havia ali uma célula, porque era uma célula de crescimento, uma célula que vai crescer. Como vai crescer? Um dia, Deus então decide, como eu disse, fazer o homem, a sua imagem e a sua semelhança. E agora, o Deus que tinha um filho, que era o unigênito Filho de Deus, ele vem aqui nessa terra para morrer pelos nossos pecados. E quando ele morre pelos nossos pecados, ele deixa de ser o filho unigênito, ou seja, o único, e ele passa a ser o primogênito, ou seja, o primeiro, porque depois de Jesus Cristo vem eu. Vem você também? Você é filho? Você é filha? Então vamos lá, você tem que pegar a visão. O mais velho, o primeiro primogênito, se chama Jesus Cristo, e o segundo é Paulo Amauri de Souza. Amém? Nós somos a família de Deus que cresceu. E o que Deus então faz na terra? Em comunhão, em relacionamento, Pai, Filho e Espírito Santo decidindo como estavam criando as coisas. O que Deus fez? Deus cria, depois de muitas coisas, muitas plantas, animais, Ele vem e cria o homem.
A Bíblia diz que macho e fêmea ele os criou. E o que aconteceu? Do mesmo jeito que tinha no céu, Deus já veio estabelecer aqui na terra. E Deus já criou então também uma família. Deus criou uma igreja. Deus criou uma célula de crescimento. Porque ficou agora marido e mulher, Deus os casou e Deus falou assim: crescei, multiplicai e enchei toda a terra. Então havia uma família no céu. Havia uma igreja no céu, havia uma célula de crescimento, e agora Deus, que é uma parte, ele vem então para a terra, cria, faz o homem, e agora esse Deus Todo-Poderoso faz com que esses homens comecem a se multiplicar. E uma coisa interessante que eu vi aqui, é que, olha só, na terra, pensando em comunhão e relacionamento, Deus criou macho e fêmea, e assim, uma família, uma igreja, uma célula foi formada na terra, onde o próprio Deus conversava e visitava com eles. Havia um culto, essa semana é a semana do nosso culto simultâneo, né? Havia um culto no lar, com a presença do Deus vivo, ali em pessoa, em espírito e em verdade, num profundo relacionamento com a família que Deus criou na terra. A Bíblia diz, olha aí, Gênesis 3:8, olha o que Deus fazia. Quando dava de tardinha, na hora da virada do dia, Deus ia lá fazer o culto simultâneo. Deus ia lá realizar um culto no lar. Eles tinham a oportunidade de ouvir Deus, de falar com Deus, de adorar a Deus. Quem achou, lê para mim Gênesis 3:8, em voz bem alta aí. Todos os dias, Deus vinha e fazia uma visita. Deus vinha e conversava com o homem. A mesma harmonia que tem no céu, Deus quer que tenha na terra. Para a coisa não virar bagunça, Deus estabelece e cria uma família, uma igreja, uma célula. É como se fosse algo que fosse crescer. E nós sabemos que cresceu tanto, que chegou até nós hoje. Nós somos famílias. Hoje é o culto da família. E na nossa família, como está sendo o relacionamento? Porque a vontade de Deus é que haja um relacionamento perfeito, um relacionamento saudável. E essa mensagem é exatamente para nós pensarmos que Deus, ele ama o relacionamento e ele deseja o relacionamento. Hoje nós tivemos alguns homens, alguém fala assim, eu nem fiquei sabendo. É porque às vezes falta de culto, não vem aí, não fica sabendo. Hoje nós tivemos 11 ou 12 homens lá na construção da igreja, e nós carregamos lá uns 5 caminhões de terra. Ah, pastor, eu nem fiquei sabendo. Não vem no culto, falta de culto, aí não fica sabendo não. Quem estava hoje na escola bíblica foi convidado, e foi lá tirar suor velho e colocar suor novo. E é gostoso quando a gente está ali em comunhão. O Diego olhava para a mão, as mãos branquinhas, né? E falava, deu bolha, estourou. Mas hoje já está melhor, né? Ou seja, nós não estamos acostumados com esse trabalho. Nosso trabalho é um pouquinho mais leve. Quem pega mais peso lá, o irmão Edson ali, estava lá, açougueiro. Eu falei, tem carteira de motorista? Tem. Então dirige o carrinho de mão. Amém? Sabe escrever, gosta de trabalhar em escritório? Um chegava lá, sabe trabalhar em escritório? Sei, então pega a caneta ali, a caneta é pá, inchada. Mas é hora de relacionamento, nós estamos ali juntos, trabalhando. É gostoso ter relacionamento. A gente vem no culto de homens, a gente está tendo os cultos simultâneos. Todas as casas da nossa igreja tiveram a oportunidade de ter culto na casa durante esse ano. Só não teve culto na casa quem não quis. Porque quem quis teve, e quem quiser pode ter o culto o ano inteiro, porque Deus ama isso. Deus quer que a presença dele não fique só aqui dentro da igreja, não. O desejo de Deus é que você o adore e o sirva 24 horas, porque nós estamos esperando Jesus voltar. Nós não sabemos que dia que ele volta. Como que nós vamos marcar a hora de estar adorando ele, estar servindo ele e hora de não? Já pensou? E falou, Deus, ó,
de 2 às 4 eu tenho um compromisso com o senhor. Mas depois de 4 às 5 só me dá licença que eu tenho que brigar com os caras ali, porque eu tenho que fazer isso, fazer aquilo. Não existe isso. Nós fomos chamados por Deus para relacionamento. Aí continua. Sempre Deus teve e terá prazer em relacionar conosco, com famílias. Aí o que Deus fez? Deus vai e chama Abraão. Abraão e Sara, um casal com 75 anos o homem, 65 anos a mulher, não tinha filhos. O maior sonho deles era ter filho. E a Bíblia diz que Deus falou com Abraão: Abraão, vamos ler aqui, capítulo 17, acha aí, Gênesis 17, Gênesis 17, 1. Aleluias. Deixa aberto aí, tá? Olha aqui, olha para mim. Deus chama Abraão no capítulo 12. Abraão tinha 75 anos, a Sara tinha 65. Deus falou com eles assim: vocês vão ter filhos, e os filhos de vocês vão encher a terra. Só que ele já tinha 75 anos e não tinha tido nenhum filho. E aí os anos vão passando. Quantos anos que eu falei que ele tinha? 75 é a Sara? Vamos ver se você sabe fazer conta, hein? Olha aí, Gênesis 17, 1. Quando Abrão estava com 99 anos, espera aí, 75 para 99, falta quanto? 24. 24 anos tinha passado que Deus tinha feito a promessa. 24 anos, tem gente que hoje dentro de um ano ele visita 30 igrejas caçando milagre. Já aconteceu de eu ir em outra igreja e chega lá eu encontrar gente. Irmãos, nós às vezes não temos paciência de esperar o que Deus quer fazer. Mas olha aqui porque o homem foi chamado de pai na fé. Olha a vontade de Deus. Quando Abraão estava com 99 anos de idade, o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso. O que está escrito aí? Ande segundo a minha vontade e seja íntegro. Eu estabelecerei a minha aliança entre mim e você e multiplicarei muitíssimo a sua descendência. Amém? E aí você vai ver, para quem está curioso aí, no capítulo 18, Deus promete um filho. No mesmo capítulo de 18, nasce então o Isaac. Mas a nossa mensagem não é isso, não tem a ver com Isaac. Eu quero que você veja que quando Deus chama Abraão, Ele fala com Abraão: Abraão, anda na minha presença. Quando eu falo com alguém, anda na minha presença, eu estou querendo que essa pessoa ande o quê? Perto de mim, junto comigo. Eu quero relacionamento. Então entende uma coisa, Deus, Ele quer relacionamento. Ele não quer que nós andemos separados dEle. Ele quer que nós andemos com Ele o tempo todo, todo dia, toda hora, porque Ele tem cuidado de nós. Ele falou assim, ó, anda na minha presença, seja perfeito, seja íntegro. Ou seja, seja uma pessoa de uma cara só, ande comigo, confie em mim, porque eu quero ter relacionamento com você e a sua descendência vai ser grande. E aí, a Bíblia mostra para nós que passam os tempos e aí já chega em Jesus. E quando Jesus chega, o que Jesus fez? Jesus escolhe 12 homens, pega esses 12 homens e começa agora a andar todo dia, toda tarde, toda manhã, com estes homens. Jesus começa com esses homens ter um relacionamento. E esses homens começam então, porque é muito fácil você me achar legal, é muito fácil eu te achar legal, quando eu estou daqui, você daí, você me vê só na hora do culto também. Você quer me conhecer, você tem que andar comigo.
andou comigo, aí você vai falar assim, não. Porque eu posso pensar que você é de um jeito, você pode pensar que eu sou de outro. Deus fala assim, eu quero que você ande comigo. Jesus pegou esses homens para andar com ele. E Jesus começa então a ter um relacionamento saudável com esses homens. Começa a falar, eles tinham um erro. Porque quando você vê uma falha minha, você vê um erro meu, você pode falar assim, que é isso, pastor? Olha o que você falou, e está errado esse negócio. Eu vou falar, me desculpa, eu não vigiei, eu vou passar a vigiar. É o que nós precisamos. Entender que Deus está conosco todos os dias da nossa vida, todos os momentos, para a gente ver que não é só na hora da igreja que nós temos que pôr a mão na Bíblia. Eu lembro, sempre quando eu falo isso, eu lembro da senhora que falou com o pastor assim, pastor, o meu maior sonho é ler a Bíblia, mas já tem 15 dias que eu não leio a Bíblia porque eu perdi meu óculos, e eu pego na Bíblia, pastor, todo dia eu fico tentando ler, mas eu não consigo por causa do óculos. E o pastor ficou até com dó da irmã, o pastor queria até ajudar a fazer o óculos. Aí o pastor falou, pega a Bíblia lá, irmã. Na hora que a irmã pegou a Bíblia, ela pegou a Bíblia e teve que fazer assim, ó, para sair a poeira de cima da Bíblia. Aí o pastor olhou assim para a Bíblia, na hora que a irmã abriu, o que estava dentro da Bíblia? O óculos. Então é sinal que tinha 15 dias que a irmã não pegava na Bíblia. Agora não está pegando na Bíblia, não está lendo a Bíblia, está mentindo. Porque pastor, todo dia eu pego nessa Bíblia para tentar ler e não consigo. Nós temos que ter um cuidado, porque nós somos chamados para ter comunhão com Deus todos os dias da nossa vida e sermos íntegros. Aí a Bíblia mostra para nós que Jesus Cristo, ele começa a mostrar o tanto que ele gostava de diálogo, de relacionamento. Jesus conversa com Nicodemo, Jesus conversa com a mulher samaritana, Jesus fala com cego, Jesus abraça leproso, Jesus ele não tinha dificuldade, ele pegava as criancinhas, ele cuidava das criancinhas, ele procurava ter relacionamento. Alguém fala assim, mas Jesus era Deus, pastor, mas a Bíblia diz que Jesus, ele deixou toda a glória dele lá e ele veio viver aqui como homem, e ele viveu como homem, e como homem, ele entendia que precisávamos ter relacionamento. Nós precisamos uns dos outros. Família precisa de ter unidade. Cheguei numa casa ontem, estava lá os 2 filhos do casal escrevendo que um irmão não pode brigar com outro irmão. Eu falei, o que aconteceu aí? Ela falou assim, saiu na pancada um com o outro aqui na casa do vizinho aqui. Eu fui chamar a atenção, o mais velho falou assim, mas não tinha ninguém olhando, não estou escandalizando, não tem ninguém olhando. Vamos quebrar tudo. Não podemos fazer isso. A Bíblia mostra para nós então, que Jesus agora chega no caminho de Emaús. Nós estamos terminando a mensagem. Entenda isso. Jesus chega perto daqueles 2 homens no caminho de Emaús. E o que Jesus... Irmãos, preste atenção nisso, aqui é revelação. Jesus veio aqui na terra para morrer pelos nossos pecados, amém? Ele já tinha morrido. Jesus já tinha ressuscitado dos mortos. Jesus já estava liberado para subir aos céus. Mas a Bíblia diz que ele ainda ficou 40 dias aqui, todo dia ele conversava com alguém. Depois que ele morreu e ressuscitou, ele ainda demonstrou que ele interessava por relacionamento. E no caminho de Emaús, lá vai os 2 lá, não era dos 12, era daqueles 70 discípulos, daqueles 70 apóstolos, e eles lá vão conversando. Puxa vida, a gente achava, rapaz, eu pensava que Jesus era o camarada mesmo que ia livrar Israel e tal. Agora você vê, 3 dias já como morreu. Aí quando vê, vem um homem andando. Eles olham, o homem vem chegando, boa tarde, bom dia, boa noite, tudo bem, tudo bem? E começa a andar junto com eles. O que é que vocês estão discutindo aí? Falou, porque você não está sabendo o que aconteceu? Eu falei assim, não, o que aconteceu? Mas você é o único visitante de Jerusalém que não sabe o que aconteceu? Eu estou falando de Jesus, o profeta de Deus, que era assim, 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 igual eu li para vocês aqui, e nós pensávamos que ele ia ser a pessoa mesmo, e morreu, tem 3 dias. Eu quero mostrar para vocês, o desfecho nós já lemos, você já entendeu. Só estou te mostrando que Jesus Cristo amou o relacionamento. Deus ama relacionamento. Deus tem prazer em conversar com as pessoas. Deus tem prazer quando você ora e fala com Ele. Deus se entristece o dia que você passa sem orar. Ah, pastor, eu estou falando, Deus se entristece é na linguagem humana.
porque eu não acho que Deus fica triste, eu creio que Deus é alegria, amém? Mas é como se houvesse uma tristeza no sentido de nós não mantermos a nossa comunhão com Ele. Eu queria que você guardasse isso no seu coração. Deus ama o relacionamento entre você e sua família. Deus quer ver felicidade, paz brilhando na sua casa. Deus quer ver libertação, cura. Ele quer ver você saudável, seu relacionamento saudável. Ele quer ver a sua família uma bênção. E para terminar, no Monte das Oliveiras, Jesus já havia ressuscitado. Jesus amava relacionamentos. E mais uma vez ele está com os discípulos no Monte das Oliveiras. E ele falando com eles. Falando. Jesus começa a sair do chão. Entenda isso, recebe isso na sua vida como revelação. Jesus falando, mostrando o que ele veio fazer aqui na terra. Deus quer ter relacionamento com você. Por isso que ele exige comunhão. Jesus falando com eles. E quando vê, ele começa a subir da terra. Subir, subir, subir. E as pessoas começam a olhar para cima. E aí quando vê 2 anjos, chegam assim e falam assim: varões galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que vocês estão vindo ir, Ele voltará. Então eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, que nós ficamos aqui nessa terra aguardando Jesus voltar. E a Bíblia diz que Jesus falou assim: eu vou para o Pai e eu vou enviar para vocês o Consolador. E o Consolador, Ele vos fará lembrar das palavras que eu falei. Para quê, irmãos? Finalizo dizendo, Jesus disse que eu e você, nós somos sal da terra e luz do mundo. O que nós somos? Se somos sal da terra e luz do mundo, eu quero que você grave isso no seu coração. O que Deus espera de mim, espera de você como igreja, é que você mantenha relacionamentos saudáveis, começando dentro de casa, mas também na sua rua, na fábrica onde você trabalha, na escola onde você estuda, a ponto de o que Deus colocou dentro de você venha iluminar. Se nós somos luz, nós temos que iluminar pessoas que estão vivendo em trevas. Se nós somos sal, nós temos que temperar pessoas que estão sem tempero. O mundo está se perdendo. Quem é mais antigo aqui sabe que se você não tivesse geladeira, você tinha 2 chances. Você podia guardar a carne na gordura para não estragar, ou então você podia salgar a carne. Porque quando a carne está salgada, ela não perde. E Jesus colocou você e me colocou para termos relacionamentos saudáveis nessa terra, a fim de nós, como luz e sal, iluminarmos as pessoas a ponto delas conhecerem o mesmo Jesus que nós temos, através da nossa fala, do poder de Deus, porque Jesus, mesmo depois de morto, até na hora da cruz, irmãos, Jesus está lá sendo crucificado, e está: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. E está lá gente batendo nele daqui, faz isso, faz daquilo, e está lá Jesus, quando vê um, fala assim: Mestre, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele fala assim: hoje mesmo, meu filho, você estará comigo no paraíso. Ou seja, Jesus, ele nunca deixou o reino de Deus para segundo plano. E a esperança de Deus é essa. Eu não sei como que você vai fazer, porque nós um dia seremos julgados. Você tem que saber que você é luz e que você é sal. Amém? Para quê? Para iluminar e para salgar. Então é por isso que nós precisamos ter relacionamentos saudáveis, para que nós possamos alcançar vidas para Cristo. E mais uma vez eu falo, assim como eu falei domingo passado, eu digo: tocador, excelente coisa, mas tem que ganhar alma para Jesus, porque a grande comissão é para todos: ide pregar o evangelho. Pastor, obreiro, diácono, cantor, louvorista, diácono, diaconisa, a escola bíblica dominical, qualquer cargo que for, lembra de uma coisa: o seu primeiro chamado é para ganhar almas, para levar pessoas a conhecer Jesus Cristo, falando e pregando, porque Jesus vai voltar e Ele vai cobrar isso de nós. Ficamos de pé, você que pode, quer.
Feche seus olhos. Aleluias. Espírito de Deus, nós te pedimos neste momento. Esta é uma hora de oração pelas nossas famílias. Meu Deus, algumas famílias estão perto uns dos outros. E algumas pessoas da família estão em casa, estão longe, estão distantes. Mas eu te peço agora, meu Deus, pelo sangue de Jesus. Tem famílias que já não conversam mais. Porque, meu Deus, se o Senhor criou a família pensando em formar uma célula, uma igreja, para que haja na terra como há no céu, paz, comunhão, alegria, satisfação, prazer, Satanás trabalha para que não haja família aqui na terra. Satanás vai trabalhar para que não aconteça casamento. Satanás vai trabalhar para que haja apenas ajuntamento. Mas o Senhor casou o primeiro casal. E o desejo do Senhor é casar os casais, formar famílias, células de crescimento, culto nos lares, famílias que abrem a porta da casa para a pregação do Evangelho, onde Deus possa estar ali todos os momentos. Oh Espírito Santo, trabalha, tenha misericórdia das nossas famílias, onde está havendo greve, onde está havendo fome, onde está havendo briga, onde está havendo discórdia, vício, nós repreendemos a força do inferno. Salva, Jesus, as famílias. Meu Deus, liberta as famílias. Tem mãe sofrendo, tem pai sofrendo. Meu Deus, tem pai hoje arrependido pela forma que criou o filho. Tem pai hoje, meu pai, perguntando onde foi que eu errei. Tem pessoas hoje que estão tendo dificuldade, meu pai, porque não frequenta a igreja, não traz os filhos para aprenderem a palavra. Meu Deus, tem pessoa que está criando cobra para um dia ser picado. Tem misericórdia de nós, Jesus, para que nós também amemos o relacionamento, para que nós nos relacionemos na igreja, nos grupos familiares, nos cultos dos lares. Meu Deus, que nós possamos ser também uma célula de crescimento, que nós possamos, meu Pai querido, fazer a Tua vontade, crescer e multiplicar, não somente na geração de filhos, mas também no crescimento espiritual, na geração de filhos espirituais. Nos ensina, Senhor Jesus, gerar filhos. Oh querido Espírito Santo, nos ensina, meu Pai, ganharmos almas. Levanta ceifeiros. Meu Pai, essa semana é do culto simultâneo. Toca agora, Senhor. Toca agora, meu Deus, para que casas sejam abertas, para que famílias encontrem a salvação, para que vidas sejam tocadas pelo Senhor, para que aconteça milagre na hora da oração, para que famílias tenham verdadeiramente a luz e o sal, para que nós possamos ser sal e luz onde nós estivermos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que assim seja. Amém.